Como sempre, uma vez mais, o pastor Cirino me deixa no estreito aqui, pois o homem pregou demais. Como ele sempre diz, boa é essa palavra. Quero aqui, desde já aqui, cumprimentar todos vocês que nos honraram com a sua presença essa noite, a irmã Mara, Vitória Caroline, meu amigo Reinaldo, a irmã Valdinene, minha tia, Norma Evangelista, enfim, a irmã Jaciara, todos vocês aí que estão conosco. Quero aqui deixar algo bem rápido da parte dos céus para as nossas vidas essa noite. Creio que Deus, Ele já tem falado e ainda tem um pouco para continuar falando conosco. E você vai aí subindo o coraçãozinho, deixando seu like, enfim. No livro de 2 Reis, seu capítulo 4, eu gostaria de trazer uma breve reflexão hoje aos nossos corações com base nesta passagem e subordinado ao tema: do nada ele faz tudo. Vou ler um verso para nós termos como base aqui essa noite. 2 Reis 4, 2 vai dizer assim: E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tem em casa. E ela disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O que você tem em casa? A tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Glória a Deus. O texto bíblico a qual nós fizemos menção essa noite, ele vai nos dizer acerca de quando Deus usa o profeta Eliseu para aumentar o azeite da viúva. Aquela mulher perdeu seu marido e agora os credores, eles estão para levar o filho daquela mulher para como forma de pagamento da dívida a qual o seu marido deixou. Então, essa mulher, ela recorre ao profeta do Senhor, profeta Eliseu, pois ela se vê sem esperança, ela se vê sem uma atitude para ser tomada. Mas aqui a gente já começa aprendendo algo interessante. O que, irmão Paulo? Aquela mulher, ela poderia não saber para onde ela iria, mas ela sabia a fonte a qual ela deveria recorrer nos momentos de angústia, a fonte a qual ela iria recorrer no momento de precisão. A primeira lição que nós extraímos desse texto é exatamente esta: mais importante que nós sabemos para onde ir em momentos de aflição é sabermos recorrer ao lugar certo. Nos momentos de aflição, nós devemos recorrer às pessoas certas, recorrer ao recurso certo. Foi pregado aqui que Bartimeu, ele não conseguia enxergar, poderia não saber para onde ir, só que ele sabia a quem e como ele tinha que recorrer. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, ele sabia
que mais importante de saber para onde ir é saber quem devemos recorrer. Então a primeira lição desta passagem essa noite é: nos momentos de angústia, nos momentos de aflição, saiba aonde você tenha que recorrer. Não saia por aí recorrendo a lugares errados, buscando em lugares errados. Saiba aonde você tem que recorrer. E o texto, ele vai continuar nos dizendo que Eliseu, ele pergunta para aquela mulher: o que te hei de fazer? Dize-me o que é que tem em casa. E a sua serva disse ela: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aqui nós já extraímos uma segunda lição. Perceba comigo. Aquela mulher, ela não dava nada por aquela botija a qual ela tinha em casa, pois ela disse ao profeta: não tenho nada, senão uma botija de azeite. Não tenho nada, senão uma botija de azeite. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque Deus, ele é especialista em trabalhar com as coisas que nós damos pouca importância. Me prova isso, Paulo? Lógico. Atos 28. Paulo, ele junta uma quantidade de gravetos para que o fogo, ele não se apague. Gravetos não era algo de importância. Gravetos era algo com pouca importância. Mas foi através daquele graveto que Deus usou para Paulo e trouxe importância. Está lembrado de João? No seu capítulo 2, se não me falha a memória, Deus, ele estava numa festa juntamente com outros convidados, e no meio da festa acaba-se o vinho. Então, as pessoas ali que souberam daquilo ficaram apreensivos, porque o vinho naquela época era algo, alegria, transformava em alegria, representava alegria. E o vinho se acabou. Então, Jesus, ele fica sabendo. E ele realiza o milagre. Transforma a água em vinho. E qual foi o utensílio que Cristo usou para a transformação? Algumas talhas que eram usadas para a purificação dos judeus. Algo com pouca importância, Deus transformou aquilo uma ponte para a provisão daquele cenário. Algo com pouca relevância, Deus transformou e foi o objeto que foi usado para trazer a provisão naquela situação. Eu já quero aqui liberar uma palavra através dessa mensagem. Talvez você se sente com pouca significância. Talvez você se sente com pouca importância. Mas deixa eu falar algo para você essa noite. Jesus, ele é mestre em usar aquilo que nós não damos importância para trazer algo. E através da sua vida, Deus, ele vai te usar para vidas serem curadas. Através da sua voz, que talvez você acha feia, acha pouco eloquente. É através dela que Deus, ele vai usar para que a sua casa seja restaurada, para que a sua casa ela seja
abençoada. Por quê? Porque Deus é mestre em transformar as coisas que nós damos pouca significância em algo com importância. Glória a Jesus. Vamos prosseguindo com o texto. E o texto ele vai continuar nos dizendo que aquela mulher, ela fala: não tenho nada senão uma botija de azeite. Então o profeta diz: vai, pede emprestados de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em aquelas vasilhas e põe à parte as que tiver cheia. E foi ela e trancou com os seus filhos, e lhes traziam as vasilhas e as enchias. Glória a Jesus. Aqui nós extraímos uma outra lição. Qual, irmão Paulo? A obediência que gera provisão. Não entendi. Aquela mulher, ela estava em um cenário totalmente desesperador para ela. Por quê? Porque ela estava prestes a perder os seus filhos para os credores. Só que o profeta do Senhor, ele lançou uma palavra, deu a ela uma ordenância. E aquela mulher, ela ouviu a voz do profeta. Em outras palavras, aquela mulher ouviu a voz de Deus e obedeceu. Porque todas as vezes que nós obedecemos a voz do Senhor, algo diferente acontece. Tá lembrado daquela pesca maravilhosa? Os discípulos ali, aquelas pessoas, aqueles pescadores, eles tentaram pescar uma noite inteira, mas nada apanharam. Então Jesus chega e lança uma palavra. E mesmo após eles tendo uma pescaria frustrada, eles lançaram a rede e tiveram êxito na sua pescaria. Glória a Jesus. Por quê? Porque todas as vezes que nós obedecemos a voz do Senhor, algo diferente acontece. Tá lembrado de Ezequiel 37? Ezequiel estava ao redor de um vale de ossos sequíssimos. Então Deus ele lança uma pergunta: pode esses ossos reviver? E o profeta diz: tu sabes. Então Cristo manda ele lançar uma palavra. Então ele diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então aqueles ossos que outrora estavam sequíssimos, agora começam a ter vida. Aqueles ossos que estavam sem vida, sem esperança, começam a tomar uma forma diferente, porque a palavra do Senhor, ela foi liberada. Então, outra lição que nós aprendemos essa noite é: a obediência, ela gera provisão. A obediência, ela gera providência. Glória a Jesus. E o texto ele prossegue dizendo: ela foi e se trancou com seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela
e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vende o azeite, pega a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Isso aqui é muito interessante e eu encerro a nossa reflexão de hoje. Aquela mulher, ela começou a sua história buscando uma solução para apenas um problema. Só que ela terminou a sua história com a resolução do seu problema e o restante da sua vida transformado. Porque Deus, Ele faz mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Aquela mulher, ela só precisava de algo para sanar as dívidas e seus filhos não serem levados pelos credores. Só que Jesus, Ele aumentou o azeite, ela pagou a dívida e ainda foi suprida para viver o restante da sua vida. Pois no livro de Atos 3, a Bíblia vai nos dizer acerca de um coxo da Porta Formosa. Todos os dias ele era posto à porta lá do templo a fim de pedir uma esmola. Só que um belo dia chegou Pedro e João na vida daquele homem. Então ele disse: olhe para nós. E aquele homem, esperando receber alguma coisa, aqueles dois homens dizem: em nome do Senhor Jesus do Nazareno, levanta e anda. Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus do Nazareno, levanta e anda. Aqueles homens poderiam muito bem dar uma esmola para aquele coxo, mas a esmola o sustentaria apenas por mais um dia. No dia seguinte, ele estaria ali. Mas só que quando Jesus, ele entra numa história, ele não faz algo para te suprir por apenas mais um dia, mas sim por uma vida inteira. Não é algo que vai te suprir até amanhã, mas sim por uma vida inteira. Que você fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Do nada, Ele faz tudo. As coisas que para você têm pouca significância é o que Deus ele vai usar para trazer um milagre e a provisão sobre a sua vida.